Pai do Senhor, igreja, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Glória a Deus, glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Eu peço mais um favor, os irmãos, mantenham a Bíblia aberta. E se você estiver do lado de uma pessoa que não tem Bíblia, por favor, compartilhe a leitura. Se bem que nós temos aqui o projetor, embora que às vezes, devido à distância, quem está muito distante não consegue ver, mas compartilhe aí a leitura junto da pessoa que está ao seu lado, para que todos possam se alimentar da palavra. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e deu-a a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, repita comigo, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. Repita comigo: e ouviu Deus a voz do menino. E brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, em outras versões do moço, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu Agar um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Repitam todos comigo: e era Deus com o moço. Glória a Deus. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras, falando, testificando de si mesma, ela diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, instruir. E não é diferente dessa passagem que nós acabamos de ler. E talvez você esteja se perguntando: mas o que essa história tem a ver comigo? O que é que essa história tem a ver com a minha história, com a minha vida, com o que sinto, com o que eu estou passando? E de fato, se nós analisarmos com muita atenção, o texto vai nos ensinar alguns princípios. Pelo menos a gente pode extrair algumas lições desse texto, do qual lições essas eu não devo fazer e lições das quais eu devo fazer. Aquilo que Deus nos revela no texto para não fazermos, Ele está nos ensinando, para justamente quando nós estivermos em situações como esta, nós não façamos o mesmo, mas
façamos aquilo que Ele deseja ou que espera que façamos quando chegue esses dias. A história de Agar, irmãos, é bem conhecida. Todos sabem que Agar entra na história de Gênesis. A história de Agar entra no cenário bíblico, ou na história de Gênesis, quando Abraão desce ao Egito, tentando escapar de mais uma crise, de uma escassez. E não quero entrar no detalhe por causa do tempo, mas devido então a um comportamento indevido de Abraão, mentindo que sua esposa era, na verdade omitindo, era sua irmã, e isso trouxe um problema. E aí então o rei, o faraó, para agradar Abraão, vai e presenteia a essa mulher uma serva, uma escrava chamada Agar. Então Abraão sai do Egito com Sara, com a sua família, mas vem trazendo essa serva, essa empregada. E lá no capítulo 16 de Gênesis, bota aí o meu filho que está ali na Bíblia, na mídia. E no capítulo 16, Abraão a Sara já desesperada, atribulada, angustiada, porque não tinha filhos, porque não gerava filhos, ela decide então pegar a sua serva egípcia e, obrigado querido, e colocar como um meio de prover o filho que ela de fato e verdade desejava. Embora Deus já tivesse falado com Abraão, asseverado dessa promessa, parece-me que Sara ainda não comungava da mesma fé ou da mesma visão. E aqui no capítulo 16 nós vemos ela tomando decisões, por sua vez precipitadas. E então decide Abraão, ela toma a decisão de entregar sua serva a Abraão, para que dessa relação da serva com Abraão suscitasse um filho para ela. O que aconteceu é que, dado a isto, lá no versículo 4, a Bíblia diz que quando Agar, bota aí no versículo 4, quando Agar obrigado meu filho, pega aqui, pastor. Quando Agar, ela concebe ou engravida, e vendo que ela engravidou, diz a Bíblia, foi a sua senhora desprezada aos olhos de Agar. E aí começa a ter um conflito entre Agar e Sarai, até então chamada de Sarai. E Abraão disse: é tua serva, se o que você quiser fazer com ela, faça. E aí ela dá uma dura em Agar, e Agar, percebendo a situação, lá no versículo 6, e disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, repita comigo, e ela fugiu da sua face. Então quando ela foge, diz a Sagrada Escritura agora no versículo 7, e o anjo do Senhor achou ela junto a uma fonte de água onde é que ela estava? Junto ao quê? Uma fonte de água. Quem fala com ela? Um anjo. E junto no caminho de Sur, versículo 8, Agar, disse o anjo: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu venho fugido da face de minha senhora. Versículo 9. E então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Versículo 10. E disse o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Versículo 11. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua. Para nós entender o que
Deus quer falar conosco no capítulo 21, nós precisamos entender o contexto do capítulo 16. Então nós vemos uma mulher que sai do Egito como serva, agora ela é mãe de um filho do patriarca Abraão. Essa mulher, por não entender a sua posição, se rebela ou age de forma incorreta contra Sara, e ela é afligida e por sua vez escapa, foge, tenta fugir. Nessa tentativa de fugir, o anjo do Senhor se revela a esta mulher e dizendo: não, você deve voltar. E por que ela deveria voltar? Porque aquela mulher estava debaixo de uma promessa. Deus se revela a essa mulher dizendo que o fruto que estava sendo gerado no seu ventre, pelo fato de ter sido filho de Abraão, essa mulher, essa criança, ela estava debaixo também de uma promessa, a promessa de se tornar uma grande nação. E é interessante, queridos, que ela está nessa fonte de água, ela está aflita, fugindo de sua senhora, mas o texto diz que Deus ouviu a oração dessa mulher. E se o texto está dizendo que Deus a ouviu, isso quer dizer que quando ela estava lá fugindo, sem saber o que fazer ou que decisões tomar, então ela deve provavelmente ter orado, ter clamado, ter falado com Deus, porque aqui está, porquanto, versículo 11, parte final, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ela deve ter abrido o coração. Porque, irmãos, você habitar na casa de crente fiel, não tem outra escapação, não tem como escapar, não tem outro meio de fugir. Você se converte. Você já imaginou andar e viver com Abraão? A experiência devia ser algo extraordinário. Abraão vindo do altar, Abraão chegando, e Sara era serva, ela compartilhava das intimidades da família, e a gata lá servindo, organizando, limpando a tenda ou fazendo alguma coisa, e Abraão, se for como Soares, chorando. Se for como Soares, Deus falou comigo hoje de novo. Como é que é, Abraão? Deus falou comigo de novo. Ele me respondeu no altar. Vamos ficar firmes, Sarai. Nós não sabemos para onde estamos indo, mas que Deus prometeu, prometeu. Nós estamos seguros, nós estamos debaixo da promessa. Queridos, aonde eu quero chegar com essa história bela? É que quando eu vejo no capítulo 21, Agar agora está confortável, porque o menino nasceu. Agora ela está cuidando do filho, o único filho do patriarca Abraão. Se Abraão morre antes de Isaac, todos os bens de Abraão eram de Ismael. Ismael ia assumir a liderança patriarcal da descendência de Abraão. Então ela estava muito bem confortável, ela estava bem assistida, estava tudo bem com a vida de Agar. Até que quando Abraão faz 100 anos, e Sara faz 90, ela engravida, Sara. E é o capítulo 21, verso 1. E o Senhor visitou Sara, diga comigo, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e o Senhor fez a Sara como tinha falado. Sara agora concebe. Sara agora está grávida, e grávida de Isaac. E a Bíblia Sagrada diz que, no versículo 8, e cresceu o menino e foi desmamado, e isso Isaac. E então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado. Não dá para a gente precisar a data, ou melhor, os anos, mas há uma divergência entre os comentaristas, os estudiosos, até historiadores. Uns dizem que foi uma média de 3 anos, outros dizem que é uma média de 4 anos, outros dizem que é uma média de 5 anos.
E como não ter certeza quanto tempo aproximado é esse desmamado, eu vou ficar por menos. É melhor menos do que mais. É melhor errar por faltar do que aumentar demais. Então vamos entender que já havia passado-se 3 anos. Isaac agora tem 3 anos. Abraão está celebrando uma fase da vida de Isaac, um grande banquete, os amigos, a família. E de repente Sara observa um comportamento inadequado de Ismael. A Bíblia Sagrada diz que viu Sara, versículo 9, e viu Sara que o filho de Agar, ou seja, Ismael, a filha de Agar, egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, isso Sara, deita fora esta treva. Versículo 10, deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Versículo 11, e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Então, irmãos, até então a vida de Agar está muito tranquila, está tudo muito bem, está dando certo tudo, e de repente, um momento que para Sara era um momento de triunfo, de alegria, de comemoração, de celebração. Agar agora começa um tempo difícil para a sua vida. De uma hora para outra, Agar, que estava em uma vida confortável, tranquila, vivendo debaixo de promessa, de repente o mundo desaba para ela. E aí então acontece o que aconteceu no versículo 14. Bota o versículo 14 aí, meu filho, por favor. Vou ficar só no 21 agora. E então se levantou Abraão de manhã, de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e deu a Agar, e pondo-a sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-a. E repita comigo, ela foi. Agar agora tinha uma casa, tinha uma estabilidade, tinha um filho e primogênito de um patriarca. Na sua mente, ou olhando a história assim por fora, está tudo bem, está dando tudo certo. Mas de repente, de uma hora para outra, a história muda, o cenário agora é diferente. Agar está sendo chamada pelo patriarca a despedir-se, a ir embora. E o texto diz que ela saiu andando errante por onde? O deserto. Queridos, eu geralmente antes de ministrar a palavra, a gente ora, pede direção a Deus. E eu gosto mesmo, é minha paixão pregar no Novo Testamento. Não que o Antigo Testamento eu não amo, leio o Antigo Testamento, mas nos últimos 12 anos eu tenho me dedicado a estudar o Novo Testamento, por causa até das atividades pastorais. A gente ensina muito doutrina, então é bom a gente se fundamentar no Novo Testamento. Esse é um pensamento meu. Eu conheço pastores que são especialistas no Antigo Testamento, e pouco vocês me veem pregando no Antigo Testamento, somente quando Deus me direciona. Porque se eu tiver entre escolher, eu prefiro ir para o Novo Testamento, porque já há muitos anos eu estudo livro por livro. No Antigo Testamento eu leio, mas dizer assim, eu peguei um livro do Antigo Testamento e li do primeiro capítulo ao último capítulo, ainda não. Quando eu concluir os 27 do Novo Testamento, aí eu quero fazer isso no Antigo Testamento, em nome de Jesus, se tiver tempo para isso. Mas Deus me direcionou esse texto para compartilhar com a igreja sobre uma situação que Jesus nos ensinou lá em João 16:33. Jesus está preparando os seus discípulos para a realidade, para a vida. E Jesus disse, 33, e Jesus disse, eu tenho vos dito isso para que em mim tenham paz. Por quê? Por que, Jesus? Porque no mundo vocês vão ter aflições. Irmãos, nós precisamos ter maturidade. A verdade é que, por mais que a gente se prepare psicologicamente ou emocionalmente para os dias difíceis, para os dias maus, como está escrito lá em Efésios,
A verdade é que nenhum de nós, emocionalmente, psicologicamente, estamos preparados. Reagimos de diversa forma. O que nós precisamos entender é que o que dá estrutura à nossa alma, os nossos sentimentos, não é só um preparo psicológico, um preparo mental, ou um preparo emocional, não. O que de fato pode dar estrutura à nossa alma para suportar os dias difíceis, os dias maus, é justamente a vida espiritual. Eu concordo com o pastor Neibson, que esteve trazendo uma palestra, acho que ano passado, atrasado aqui na igreja, e ele disse que nós não somos um corpo habitado pelo Espírito. Não, nós somos um Espírito habitado em um corpo. Então isso quer dizer o quê? Que se eu sou um Espírito, um fôlego de Deus habitando no corpo, isso quer dizer que as minhas estruturas, corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, corpo e alma, estão fundamentadas na espiritualidade. E esse é o nosso grande problema, porque a gente inverte. A gente, em vez de ser espírito, alma e corpo, a gente é corpo, alma e por último espírito. Aí quando a gente prioriza o corpo carnal, quando a gente prioriza a alma emocional demais, sem estrutura nenhuma, a gente chama até de menino. E se nós não tivermos estruturas espirituais, tomaremos decisões erradas. Olha só, eu vejo em Água uma mulher que falou com Deus, e Deus ouviu, tranquilizou seu coração, mandou voltar para a casa da sua senhora, e está tudo bem, concebeu, tem um rapaz, um moço, um adolescente. Porque se Abraão foi pai de Ismael com 86 anos, então quando Isaac nasce, ele tinha pelo menos 14 anos. Pelo menos 14 anos. Abraão tinha 100, 86 menos 100, 14, né? Assim? Eu ainda estou bom de matemática. 14 anos. Então estava tudo bem. Mas parece-me que por mais que Agar tivesse tantos exemplos dentro de casa, de ver Abraão e Sara vivendo com Deus, ela tinha até experimentado, mas ainda não tinha uma vida em Deus. Porque essa é a diferença, irmãos. Quando você só prova de Deus, você não tem fundamentos. Quando você só experimenta, quando você vem para um culto desse, cujos louvores hoje forem direcionados a glorificar, a engrandecer a Deus, desde os números da harpa aos louvores que a gente antigamente, na época do interior, a gente chamava de hinos avulsos, até os hinos de adoração, tudo direcionado a glorificar a Deus, o próprio Cristo, exaltando a pessoa de Cristo, exaltando o Cordeiro de Deus. A gente sente a presença, uma atmosfera, um ambiente espiritual, e de repente você está aqui, você se emociona, se derrama, você sente a presença de Deus, você é alimentado espiritualmente, você é tocada pelo Espírito, é tocado pela presença de Deus, a palavra está falando no seu coração. Porém, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Deus, Ele não quer que nós só o provemos, Ele quer que a gente viva intensamente Ele, por Ele, nele, para Ele. Intensidade. Deus não quer que nós vivamos de experiências passageiras, não. Ele quer que nós vivamos Ele, dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. É andar com Deus, é respirar Deus, é pensar em Deus, é decidir por Deus, é se abster por causa de Deus, é amar a Deus, é compartilhar Deus, é viver Deus, o foco ser Deus. Mas Agar não tem essa experiência, irmãos. E aí, do versículo 14 até o versículo 16, nós vemos algumas decisões precipitadas tomadas por Agar, que é o que eu e você não devemos fazer quando chegam os dias maus em nossas vidas, quando chegam as circunstâncias pelas quais você não tem controle, um desemprego, e só quem passou muito tempo desempregado sabe o que é ficar desempregado. Uma empresa que você investe tudo, acredita, ora, jejuma,
como eu e o Tiene fizemos isso. Estava empregado. Peguei o meu patrão e disse: eu quero sair da empresa. Ele disse: só tu tá doido? Eu disse: tô não, quero botar um negócio para mim. Aí ele: homem, eu trabalho numa empresa, um salário bom, eu ia sair dessa empresa para botar um negócio. Eu disse: eu também não deixaria não. Eu deixei uma deixa dele, porque eu estava insatisfeito com o salário, né? E se a gente dobrar? Não, estou decidido. Deus já falou comigo, eu vou. E acertei com a empresa, saí. Tínhamos um bem, vendemos, investimos no negócio. 2 anos depois falimos. Não deu certo. E todo dia que eu ia para o trabalho, para nosso negócio, eu orava, eu jejuava. E eu disse: rapaz, Deus vai abrir porta, vai ser um negócio extraordinário. O meu desejo era criar estrutura financeira para me viver só para a obra, para não depender de recursos da igreja. E a gente é tão condenado, o pastor é tão condenado por causa de um salário, por causa de uma renda que recebe da igreja. É terrível. O pastor amigo meu, ainda bem que eu conheço a vida dele. O pastor amigo meu tinha uma casa, vendeu uma casa, comprou um carro. Aí um carro novo. Aí, dias depois eu encontrei um obreiro lá da casa dele, um membro da igreja dele. Ele: aí rapaz, eu disse: ei, cadê fulano, o pastor lá, meu amigo? E o homem está rico, pai. Foi só entrar na igreja lá, agora está pastoreando nossa igreja lá, já trocou de carro. Aí eu disse: indivíduo, tinha certa intimidade com ele. Eu disse: indivíduo, tu vigia, porque eu conheço a vida dele. Ele vendeu a casa dele e com dinheiro comprou um carro. Tu vigia, rapaz. Então, irmãos, a gente, e aí não dá certo. Como a história de uma família que nós conhecemos, cheio de sonhos, se casa, cheio de planos, um casal novo. Ivanildo, lindo casal, e apaixonar. Eu dei as bênçãos de casamento deles. De repente o rapaz vai para o trabalho, sofre um acidente, tem um traumatismo craniano e morre. Irmãos, foi um dos dias mais tristes que eu vi na minha vida. De dor, de aflição, de ver o desespero da família, de todos que estão ali envolvidos. Mas pastor, que miséria é essa? Depois de um culto tão bom desse, o senhor vai trazer uma desgraça de uma mensagem dessa? Só falando de desgraça, eu estou lhe preparando para você ter espiritualidade para o dia mau. Porque Abraão estava muito bem, confortavelmente, financeiramente, vivendo na região da Mesopotâmia, berço, segundo a história, berço da civilização, prosperidade, família próspera. E Deus diz: sai daí, deixa a parentela, deixa tudo e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Você acha que isso é fácil, irmão? Então nós precisamos entender que Deus nos ama, Deus nos abençoa, Deus está do nosso lado, mas Ele permite que passemos por situações das quais a gente olha para um lado, para o outro, e como diz o salmista: de onde me virá o socorro? Você imagina o nosso irmão Jó? Estava tudo bem, queridos. 10 filhos, a Bíblia diz que era lindos. 7 rapazes, 3 moças. O homem mais rico do Oriente, o homem piedoso, orava, se levantava de madrugada para orar por sua família, era um sacerdote de casa, e num dia só perde tudo, os filhos, os bens. Um dia só, irmão, só notícia mal, só notícia mal, só notícia mal. Você imagine a experiência que Jó viveu. E quando Jó passa por tudo isso, ele rasga sua veste com uma ação de humilhação e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei, bendito seja Deus. E Jó não pecou contra o Senhor. Mas aí a prova não acabou. Se para por aí, o Jó se vestia novamente, vou trabalhar, e conquistaria tudo novamente. Só que depois disso vem tumores, que a Bíblia diz que da
planta do pé ao alto da cabeça. Graças a Deus, eu peço a Jesus que eu nunca tenha isso. Eu nunca tive um tumor, irmãos. Uma vez um pelo foi que arrancou da minha pele, inflamou um pouco, bem pequenininho, mas doía. Eu disse, meu Deus, se isso aqui dói desse jeito, você imagine um tumor. E imagine o irmão Jó, que foi da planta do pé até o alto da cabeça. De uma hora para outra, a história muda, irmãos. E aí, o que fazer quando essas coisas acontecem? Quando o dia mal chega em nossa casa? Vamos ver o que fez Agar. Primeira coisa que ela faz, versículo 14. Vamos lá para o 14, meu filho, enquanto eu tomo água. Não, é isso. A parte final diz assim, a parte B ou a parte C. A parte final, diga assim: andando errante. A primeira coisa que Agar faz, a decisão que ela toma, é andar errante. Andar errante, irmãos, é uma pessoa que toma a decisão de andar sem direção, sem propósito, sem alvo. Agar, ao receber essa notícia, ser despedida desse jeito, o que é que ela pode ter ido? Lá para o poço de Beceba. Porque Beceba é o poço da aliança, uma aliança que foi feita entre Abraão, e se não me falha a memória, a Abimeleque. Sabá, o poço da aliança. E ela era para ter ido para o poço da aliança, chorado, pedido socorro. Se o anjo falou da primeira lá em Beceba, Deus falaria também na segunda. Mas qual é a decisão que ela olha para a circunstância e diz: agora acabou tudo. E fica atordoada, sem direção, andando no deserto, sem saber o que fazer. E quantas pessoas, irmãos, quando estão passando por momentos difíceis, lutas, aflições, provações, e não vão entrar em detalhes das questões, tomam decisões erradas, se precipitam e começam a tomar rumos que não levam a lugar nenhum. E o pior, rumos que levam para distante de Deus, direcionamento ou decisões que tomam, que levam para distante de Deus, em vez de tomarem decisões que o aproximem de Deus. Ela está perdida, meu irmão. Ela não sabe para onde vai, ela está sem direção, sem um objetivo. Para ela, olha, eu sou uma escrava sem valor, com um menino sem pai. Meu conforto acabou, a herança acabou, não recebemos nada. A herança que recebemos foi um pote de água agora e um pão. Cuidado, queridos, porque Jesus nos ensinou que Ele é o caminho. E eu e você temos que estar sempre sendo guiado e dirigido pelo Senhor. Davi experimentou grandes provas. Ao escrever o Salmo 23, ele diz: Ele me guia às águas tranquilas, Ele me guia, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ei, se tu está sem direção, volta para a presença. Se tu perdeu o rumo, volta para a presença. Porque os homens podem te abandonar, a família pode abandonar, o patrão pode te dispensar, e seja qual for a situação, mas eu conheço, como diz a canção, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta, o quê? Que não vai me deixar matar. Deus está só te tratando, trabalhando, construindo maturidade em mim e você. Versículo 15. Depois de andar errante, consumiu toda a água, comeu o pão, e agora está faltando o essencial. Sem água, sem alimento, o que é que essa mulher pega? Faz? Lança o menino, ou coloca o menino debaixo de uma árvore.
A Bíblia chama de menino porque para a época era um menino mesmo. Para a época o homem só se tornava adulto, na época, no período patriarcal, quando tinha 40 anos. Então não passava de um menino. Ele tinha aproximadamente nessa época uns 17 anos. Se o período da amamentação, de desmamar era 3 anos, e quando Isaac nasceu ele já tinha 14, então 14 com 3 dá 17. É bom uma mensagem que até matemática a gente aprende. Então tinha no mínimo 17 anos, podia ser mais, no mínimo 17 anos. Então a Bíblia chama de menino, mas ele já era um adolescente. E ela pega e disse: meu filho, você fica aqui debaixo. Ela pega e coloca, lançou o menino debaixo de uma árvore. O que é que ela faz, irmãos? Ela está pegando o menino cuja vida tem uma promessa de Deus. Foi Deus quem prometeu, não foi Abraão. Foi Deus que manifestou uma promessa sobre a vida desse rapaz. E ela pega a promessa de Deus e dispensa, lança. Por que que ela faz isso? Porque perdeu a fé. Porque ter fé quando tudo está dando certo, isso não é fé, é conformidade, é conforto. Fé é manifestada quando tudo está dando errado, quando falta, quando estamos provados, quando estamos passando por luta, quando vem situações difíceis. É aí que manifesta a fé ou a incredulidade. Vai depender em que fundamentos estamos. É como ela chegou e disse: agora não tem mais jeito. E a Bíblia diz mais. Olha o que é que diz aí o versículo 16. Foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Varia muito a distância, mas vamos dizer entre 100 a 150 metros. E por que que ela faz isso? Para que eu não veja o menino morrer. Quando ela assenta, afasta-se e assenta, irmãos, ela está demonstrando que perdeu a esperança. Então ela anda errado, lança o menino, perdeu a fé, e agora se afasta para esperar o filho morrer. A esperança acabou. Atitudes que essa mulher está tomando, irmãos, que está levando ela ao fracasso. Errar, ou tomar decisões erradas quando está sendo provado. Lançar fora a promessa que Deus entregou. Deus tem promessa sobre a sua vida. E às vezes a gente só quer se apegar às promessas de prosperidade, crescimento financeiro ou de outros benefícios. Só que a promessa de Deus, irmãos, vai muito mais do que só prosperidade. A verdadeira prosperidade, querido, não ter abundância de bens, é não ter a necessidade de nada. Essa é a verdadeira prosperidade. Quando Deus dá abundância de bens para algumas pessoas, é com um propósito, é um dom, para que também sirvam outras pessoas. E isso é bênção, glória a Deus. Mas a verdadeira prosperidade que a gente enxerga na Bíblia é não ter necessidade de nada, pouco ou muito, é não faltar nada, porque Deus cuida de todas as coisas. E essa mulher, e há uma promessa de Deus, porque olha o que João diz: todos quantos crerem no seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Você é filho de Deus. Paulo diz lá em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por que que você anda cabisbaixo, se sentindo derrotado, um fracassado, um vencido, sem esperança, sem fé, sem propósito, sem direção? Ei, está na hora de tu levantar, meu irmão. Está na hora de tu reagir diante dessas situações. Reaja, porque quando você reagir com fé e autoridade, Deus vai se manifestar. E para encerrar, porque o tempo terminou, a parte final do versículo 16, ele diz, o texto: porque ela dizia que eu não veja o menino morrer, assentou-se à frente e levantou um clamor, um choro, no mínimo murmurando. Deixa de reclamar da vida. Deus é justo com todas as pessoas, irmãos. Deus é justo com todas as pessoas. Agora nós é que fazemos escolhas erradas.
Tomamos decisões erradas porque não oramos, não pedimos direção a Deus, agimos pela emoção, pelos impulsos, até pelos incentivos das pessoas que estão à nossa volta. Ouvir conselho não é errado, mas se é para tomar direção que diz respeito a decisões que poderão levar a nossa vida ao sucesso ou fracasso, essas decisões têm que ser tomadas em Deus. Tudo seria diferente na história dessa mulher, se essa mulher decide, primeira coisa, buscar a Deus. Não se precipite, não perca a direção, volte à presença de Deus, ore, jejum, se consagre, busque o Senhor na palavra. Deus fala, Deus responde. E é verdade que há momentos que Deus fica calado, e quando Ele cala realmente nos incomoda, tira-nos a paz, mas não é para nós pararmos nem desistir, antes o contrário, é perseverar, 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 perseverar. E foi isso que Jesus ensinou, porque quando se bate, abre, quando se pede, recebe, quando busca, encontra. Ele é um Deus que cuida, Deus que ama, Deus que faz, Ele é Deus poderoso, não podemos desistir. Ela chegou ao fundo do poço, mas a sua história muda quando esse adolescente de 17 anos entra em ação. Versículo 17, para nós encerrar a mensagem. Agora encerro. Repita comigo. E ouviu Deus a voz do menino. Ele tinha no mínimo 17 anos. E agora esse menino, esse moço, esse adolescente está vendo a sua mãe aproximadamente uns 100 metros de distância, chorando, gritando, gemendo, cuja única coisa que ela via era a morte. É impressionante, irmão, quando a gente se deixa levar pelas tribulações, irmã Célia, a gente perde a visão. Foi o que aconteceu com os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Perderam tanta esperança, hoje é o 4º dia, não aconteceu nada. Eles perderam a visão, Jesus do lado dele, ensinando as escrituras, eles não enxergaram. Até que o momento Jesus pegou o pão para agradecer e partiu, foi que eles reconheceram que era Jesus. Maria Madalena foi ao sepulcro, estava lá os anjos, porque buscam os vivos entre os mortos. A mulher voltou chorando, desesperada, vai para o jardim, fica lá chorando, lamentando. E Jesus chega para Maria Madalena, lá em João, e diz assim: mulher, o que está acontecendo? Por que choras? Procura aí em João, não sei se é o capítulo 16, capítulo 11. Procurei, meu filho, eu li, mas não lembro mais o capítulo. Aí Maria Madalena vai e diz assim, ela pensando que era o jardineiro. Aí Maria Madalena diz assim: onde o puseste? Eu levarei. Deixa comigo que eu cuido do corpo dele. Ai, irmãos, o pai da gente ou a mãe da gente não tem uma, mesmo citando o nome da gente, até a esposa, o esposo, mesmo citando o nosso nome, mas tem tonalidades diferentes, não tem? Quando a mamãezinha dizia assim: Soares, vem cá, meu filho. Ixi, a ravinha derretendo. Sabia que era coisa boa. Mas quando a mãe dizia assim: Soares, aí orando: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz: Maria. O que foi que Maria disse? Volta para lá, meu filho. Versículo 16, para frente. Mulher, porque chora, que buscais? Ela cuidando que era o jardineiro, o Senhor. Para frente, 16. E disse Jesus: Maria. O que diz o texto? E ela voltando-se disse: Raboni. Ela disse assim: mestre. Seus olhos não enxergaram, mas ela entendeu que só ele chamava de Maria daquele jeito. Teus olhos podem estar ofuscados com as lágrimas, embaçado com as lágrimas, com as aflições e com as dores, mas aquele que nos ama, que te ama, ainda continua te chamando pelo nome. Pode ser que as pessoas te chamem por outro nome, pode ser que te chamem por um nome até zombador,
como estava fazendo Ismael com Isaac, mas o Senhor teu pai, Ele te chama pelo nome, e nessa noite Ele está a te chamar. O que foi que aconteceu? Versículo 17 e 18 aí encerra. Vai lá, 17 de Gênesis, meu filho. O menino orou. A Bíblia não relata a oração desse menino, mas que ele falou, porque o texto diz: e Deus ouviu a voz do menino. O que eu e você precisamos fazer quando chega o dia mau em nossas vidas, baseado nesse relato lindo e precioso, é que nós devemos agir como agiu Ismael. Está difícil, está dando tudo errado, fala com Deus, porque Ele ouve a voz daquele que clama a Ele, que confia nele, que busca a Ele, que pede a Ele, que bate, Ele abre, quem pede, Ele dá, e quem busca, Ele faz encontrar. Segundo, não temer. Olha o que é que o anjo diz para essa mulher. E o anjo do Senhor disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a oração. Se Deus está ouvindo a tua oração, não tenha medo, meu irmão. Ande na direção de Deus, faça o que Deus está falando. O medo atrapalha o nosso crescimento. Deus não sente prazer nos medrosos. Seja ousado, seja corajoso. Enfrente esse desafio, enfrente essa luta, enfrente essa tribulação com fé. 18. O anjo manda ela erguer, reagir. Há um texto lá no Novo Testamento que diz assim: levanta-te, ó tu que dorme, ou dormente. Está tão anestesiado pela luta que está paralisado, não tem reação mais alguma. Pediu até a morte, como fez Elias. Mas Deus está dizendo: levanta-te, levanta. Deus tem promessa para a tua vida. Deus está falando com pessoas aqui que tem ministério e enterrou o ministério com medo de enfrentar os desafios, dificuldades. Desculpa o que eu vou lhe entregar, mas é de Deus. Deixe de ser covarde. Deus está te chamando a uma vida ousada. Deus não te chamou para estar escondido ou escondida, mulher ou homem. Deus, quando permitiu que acontecesse, Ele permitiu porque Ele sabia que você tinha estrutura para suportar. Até quando você vai viver escondido atrás dessa desculpa? Diz o Senhor. É hora de te erguer, porque eu tenho ouvido a tua oração. Levanta-te e toma posse do que eu te prometi, e eu hei de fazer o que eu falei. Se posiciona, toma posição, se coloca aonde quer que eu desejo de ti esteja. Deixe de ser covarde. Tenha coragem, tenha ousadia, se levante. Porque diz o Senhor: sou eu quem dou autoridade, sou eu quem dou poder, sou eu quem uso e sou eu quem faço. Porque temes? Ou porventura confia em ti mesmo? Agar estava desesperada porque ela confiava em Abraão. E se Abraão abandonou, a sua vida acabou. Agora, se ela confiasse no Deus de Abraão, ela estava passeando no deserto e dizendo: eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou atravessar esse deserto, ou com água ou sem água, mas vou passar com meu menino do lado. Vou atravessar e vou vencer. Vou dar o testemunho e vou convidar os outros a servir a Deus comigo. Pega o menino pela mão. Olha o que é que aconteceu no versículo 19. Quando Agar entende, quando ela reage, quando ela se coloca na posição, diga assim: Deus abriu os olhos
Quando Jesus disse Maria, os olhos dela abriu e ela enxergou Jesus. Os discípulos de Emaús, quando ele partiu o pão, seus olhos abriram e disse: de fato era ele. Nossos corações ardiam quando ele ensinava. Agar estava desesperada porque não enxergava nada, mas quando o Senhor falou com ela e Deus abriu-lhe os olhos, ela viu a provisão, o cuidado, a bênção, o refrigério.